A paz do Senhor Jesus, aleluia. Eu sou o pastor Sérgio do canal Tá Bom, mas pode melhorar. Com Jesus sempre pode melhorar. Amados irmãos, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Os demais irmãos que estão inscritos no nosso canal, que o Senhor o abençoe e o recompensa em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje comemoramos 31 de outubro, né, de 2025, né, a reforma protestante, né, que ao qual no ano de 1517, né, feita ali por Martinho Lutero, aonde ele escreveu ali, ele fixou ali, ou seja, anotou 95 teses na porta da igreja do Wittenberg em Alemanha, né, ao qual ele fixou com as verdades que ao qual a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus, nem não é por meio de obras, né, para que ninguém se gloria. E isso, a palavra foi pregada, foi fixado, né, mas não foi fácil, como também tem sido fatos no dia de hoje. Mas eu quero aqui desejar alguns heróis destacar, né, que ao qual ele pregou o evangelho, mesmo às vezes custando suas próprias vidas. Vamos lá, vamos aqui, quem sabe lembra do Titanic, né, o naufrágio Titanic, aonde, ou seja, teve esse grande naufrágio, muitos milhões de pessoas, muitas pessoas morreram, né, desse naufrágio. Mas eu quero contar aqui a história de um pastor batista suécio, né, um pastor ao qual estava nesse navio, ao qual estava nessa viagem, estava numa viagem para Chicago, ou seja, para pregar esse dia, ou seja, para ir uma missão em Chicago. Mas lavadamente, ou seja, a sua missão não foi em Chicago, foi no navio. Teve a oportunidade de chegar ao bote, ou seja, de salvar a vida, né? E ele, esse homem, ou seja, pastor batista suécio, né, conhecido com o qual, né, e falado por John, ou seja, John Arp. John Arp é esse pastor que ao qual pregou a palavra do Senhor no Titanic, ou seja, e quando ali aconteceu, ele teve a oportunidade de salvar a sua vida pelo um bote salva-vidas, mas ele deu o lugar pela sua filha e para sua irmã. Esse pastor era viúvo, ou seja, e ele preferiu ficar com os outros. Ele estava com seu colete salva-vidas, só que ele fez, ele deu o seu colete para a outra vida, salvaram a vida. E esse pastor, amados irmãos, pregou a palavra do Senhor até o último navio for afundar, né? Mas aqui, ó, amados irmãos, ficou registrado, né, por últimas pessoas que foi salvo por ele, que se converteu através da pregação, através do evangelho, sendo anunciado naquele sufoco, né? Mas ele pregou a verdade, pregou a palavra, e a palavra que ele pregou naquele momento que fixava: crê no Senhor Jesus e será salvo. Oh glória! E essa palavra, ou seja, salvou muitas vidas, ou seja, para Cristo Jesus. Ele morreu, né, mas salvou vida. E hoje, amados irmãos, quero que para finalizar, ou seja, e trazer essa palavra, essa pequena reflexão, lembrando o dia de hoje, 30 de outubro, né, ou seja, de 2025, né, lembrando sobre a reforma protestante, lembrando de Martinho Lutero, lembrando também do pastor batista suécio, né, que ao qual ia para Chicago pregar a palavra, mas foi o propósito, não chegou até Chicago, porque o propósito de Deus era ali usar ele naquele lugar. Morreu, mas a palavra foi pregada. Mas o que eu quero aqui finalizar com esse texto de hoje, estudo de hoje, lembrando que é o qual o nosso Senhor Jesus, ou seja, mesmo sendo ali crucificado na cruz, e não perdeu a oportunidade de salvar aquele ladrão da cruz, como também, amados irmãos, a morte do Senhor Jesus dá uma resposta para nós, dar uma chance de vida, ao qual nós não tínhamos. Deus foi lá através do seu Filho amado, ou seja, pagou um preço que eu e você não daria conta de pagar pela morte da cruz crucificado. O nosso Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes eu pergunto: você crê no Senhor Jesus? Você acredita? Ou seja, você tem fé no Senhor? Você pode querer um que pode lhe salvar você. Às vezes você pode fazer tantas coisas, tantas obras, ou seja, não é porque você não pode fazer, e deve fazer. Ou seja, é a nossa missão, é nosso dever como cristão, ser humano, ajudar, apoiar, ajudar que é necessitado. Nós devemos fazer isso. Mas uma coisa é salvação, ou seja, é crer no Senhor Jesus, é acreditar pelos olhos da fé que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Oh glória! Receba essa palavra, ponte pé, levante a cabeça. Aonde você estiver, alguém morreu por você, para estar ouvindo essa preciosa palavra de salvação, de fé, através de Cristo Jesus.
Deus abençoe meus irmãos. Quem está ouvindo essa mensagem, Pai amado, este dia, que seja abençoado, Pai amado, Senhor Deus, que essa palavra possa chegar no seu coração. Se porventura ainda não entregou a sua vida para o Senhor, ainda não confessou como um único suficiente Salvador, Pai, não deixe como a qual aconteceu, Pai, aqui, Senhor Deus, aqui, Pai, no grande naufrágio de Titanic, meu Pai, no momento de desespero, do sufoco, muitas vidas, Pai amado, aceitaram o Senhor com sufoco, mas que esta vida possa chegar a aceitar Jesus sem precisar ter esse sufoco, Pai, e fazer a tua obra e ganhar outras almas para o teu reino. E assim, Senhor, abençoa cada um. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Tá bom, mas pode melhorar. Prega a palavra aonde você estiver. Seja usado por Deus. Canal de bênção em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.